E o presidente Lula enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional que torna o dia 2 de julho, hoje, o Dia Nacional da Consolidação da Independência. A data sugerida faz referência à independência da província da Bahia, quando a população do estado expulsou as tropas portuguesas do Brasil. Em vídeo postado nas redes sociais, Lula disse que esse fato histórico não está nos livros didáticos. Eu acabo de assinar um projeto de lei que estou mandando para o Congresso Nacional, transformando o dia 2 de julho no Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Porque é verdade que Dom Pedro fez o grito da independência, todo mundo sabe disso. Mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente. Isso não é conhecido da história porque não está nos livros didáticos brasileiros. A aprovação desse projeto e a promulgação vai mostrar ao Brasil inteiro de que, além do Dom Pedro, o povo baiano teve muito a ver com a nossa independência. Caivano, as palavras são as seguintes: além de Dom Pedro, o povo baiano tem muito a ver com a independência do Brasil. Então é só o povo baiano. Eu só queria entender bem isso, porque ele está esquecendo o povo paraense. Pois é, em agosto de 1823, depois, portanto, dessa batalha de 2 de julho, aconteceu o massacre do Brigue Palhaço. O massacre do Brigue Palhaço era uma embarcação-prisão chamada Palhaço, onde os portugueses, contrários à nova instituição do regime do Império Brasileiro, eram apreendidos, eram aprisionados, e acabou ali durante a batalha ele sendo afundado, né? Muitas pessoas antes disso morreram provavelmente de asfixia, mas a história está aí para ser contada, também não é contada nos livros. Será que ele vai colocar essa também? A grande verdade é que durante anos após a declaração da independência, o país viveu inúmeras revoltas para voltar ao status colonial, embora a gente não goste muito desse termo, sob o governo de Portugal, sob o crivo de Portugal. E vou dizer ainda mais, o Brasil é polarizado até hoje por conta dessa divisão que se instaurou após a independência entre portugueses e brasileiros natos, porque também existiam portugueses natos no Brasil, ou seja, nascidos no Brasil. E eles participavam da política ativamente. Estavam ali com partido político. Ora, vejam só, e Dom Pedro I respeitou tudo isso e achava tudo isso normal, até que em 1824 ele vai lá e fecha o Congresso, numa situação talvez não tão republicana, né? Óbvio, não era republicano, mas ele era constitucionalista e ele estava exigindo uma Constituição. Você vai colocar isso lá também como uma das batalhas pela nossa liberdade? Não, creio que não. O que a gente está vendo aqui é uma batalha de classes, que ele está reavivando, reativando, jogando gasolina na fogueira, literalmente. É uma ode ao comunismo anti-imperialista. É isso que na cabeça dele existe e nada mais. É um desfavor, um desserviço que ele está prestando ao Brasil. Mas isso aí já é pleonasmo, porque ele é o próprio desserviço ao Brasil. Professor Suana, é interessante porque ele alega que isso não está nos livros didáticos, como se os livros didáticos, como se a educação brasileira como um todo, não fosse completamente aparelhada por ideias marxistas, por ideias materialistas. Então ele já conta essa falácia, lembrando que o Barroso disse que era proibido mentir, então ele já conta essa mentira em relação aos livros didáticos, e aí faz esse enaltecimento em relação ao povo da Bahia, né? E aí, quer recontar a história do Brasil embaixo dos nossos olhos. No final das contas, é isso. Ele é um demagogo. Ele é tão demagogo que é capaz dele vir aqui e se referir aos baianos de uma forma pejorativa, como certo tempo aqui em São Paulo houve essa referência, apenas para tentar cortejar um determinado grupo de pessoas preconceituosas, mas que poderiam dar dinheiro ou poderiam dar votos para ele. Ele não passa de um demagogo, e um demagogo de altíssimo nível. Em relação aos livros didáticos que ele fala, há sim nos livros didáticos. A prova de que há em livros, vários livros, é de que houve a possibilidade de alguém,
ter passado para ele a referência dessa data na Bahia, que é uma data em que teve uma batalha como se fosse a única, ou a última, ou a melhor, ou a mais importante. Como o Caivano falou, foram várias batalhas que aconteceram desde o momento da proclamação da independência. E na questão da República, você falou que Sua Excelência, não, meu Deus, cometi um erro gigantesco, Sua Majestade Imperial, quando fechou aquela porcaria que lá estava acontecendo, por uma razão muito simples, ele precisava ter uma Constituição, uma Constituição que preservasse a integridade do território brasileiro, razão pela qual eles foram atrás de um modelo político que tinha sido desenvolvido por um cara chamado Benjamin Constant, que criava algo chamado poder moderador, e a função do poder moderador era exatamente acabar com a porcaria que existe na relação entre os poderes. Se nós tivéssemos um poder moderador de verdade, nós tivéssemos um rei ou um imperador no Brasil, dificilmente nós teríamos essa corja de indivíduos fazendo o que fazem nas relações entre os poderes. Porque ele entraria lá para dizer, quem decide aqui sou eu, você está passando por cima do legislativo, você está passando por cima do judiciário e você está passando por cima de todo mundo, do povo. Eu dissolvo todos, vamos proclamar uma nova eleição. Vamos exigir uma nova eleição. O rei poderia fazer isso apenas com esse poder. Mas continuando, quando você falou a questão da república, não era republicano, porque era uma monarquia, é que até isso os republicanos são inadequados. Porque eles roubaram o sentido latino de coisa pública apenas para dizer a coisa pública da coisa privada. E existe uma forma de governar a coisa pública que tem que levar em consideração o equilíbrio e transformar essa porcaria numa forma de governo. Até isso eles se apropriaram. Então, sim, não foi republicano, mas foi constitucionalista. Foi constitucionalista. Eu até diria, sim, foi republicano no conceito de coisa pública. E para encerrar, é bem interessante o que esse senhor, esse demagogo, faz. Ele ali tem um sinal na demagogia dele, que ele está querendo apagar a história do Brasil, em especial tudo aquilo que representou o momento da nossa independência, com a participação da nossa família imperial, e ali teve algo que foi maravilhoso que Dom João VI falou para Dom Pedro I. Olha, proclame a independência antes que um aventureiro o faça. Verdade. E o aventureiro ia produzir exatamente a fragmentação e uma guerra civil generalizada pelo país. Ou então poderia se automutilar para ser um vagabundo que não trabalha e vai fazer política e se tornar no futuro um presidente da República. Porque eles poderiam ter proclamado a República naquele momento e o Brasil ia se fragmentar. O Brasil não seria o que é. O Brasil seria como é o restante da América do Sul. Fragmentado em vários países. E a gente nem sabe o que esses países poderiam resultar. Poderiam ter sido apropriados por grandes potências da época. Ou seja, ele apaga aquele momento histórico, tenta fazer a demagogia e nesse processo, esse desrespeito, ele praticamente está fazendo a pior das demagogias que ele quer, já pensando em 2026. Ele está dizendo assim, vamos apagar tudo aquilo que foi feito na nossa história por uma determinada elite ou por um determinado conjunto de cidadãos brasileiros, por um determinado conjunto de patriotas, o que quer que seja. Por quê? Porque eu quero dizer que o que interessa é a mobilização do povo. Ele praticamente está dando recado. Vamos passar por cima de todos aqueles que estão pensando em projetos para equilibrar a sociedade, porque eu vou chamar de elite. Então vamos colocar o povo em revolta para a gente tomar 2026. É o recado que ele está dando. Ele vai fazer essa demagogia com a Bahia. Isso não é necessário. E ele não vai conseguir passar por cima do 7 de setembro e de tudo aquilo que foi feito pela família imperial brasileira. Nunca. Ele nunca vai ter capacidade. Primeiro, porque ele não tem inteligência. Segundo, porque ele não tem o nível moral que tem a família imperial. E terceiro, porque ele não é o líder político que ele imagina. Ele é um produto de um momento histórico que foi colocado na mesa por um bando de energúmenos aproveitadores que estavam interessados em se apropriar do Brasil.